Hoje a gente sabe que o pessoal que trabalha na construção civil, ele não é um serviço fácil. E para isso eles precisam ter fortalecimento. A academia ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer os seus músculos e nós vamos trabalhar para que esses músculos eles ganhem uma força maior para segurar o corpo. Então, as pessoas precisam muito entender que a atividade física não está ligada à estética. Nós estamos ligados à longevidade. A gente percebe que uma sociedade inteira precisa se tratar, começando pela saúde dentro de uma academia. Chegou a hora de você colocar a mão na consciência, né? Olhar para dentro de si e perceber o que está faltando aí. Se o corpo é a ferramenta principal, por que quase ninguém cuida dele? Sejam todos bem-vindos a mais um Conexões e Construções e hoje estamos de cenário novo com um novo episódio. Nessa nova temporada, nós vamos falar sobre todos os tipos de assunto, tópico por tópico. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que na área da saúde. Estamos aqui com o nosso colega, parceiro, né, Johnny, da Academia BF Center. Isso, né? Isso mesmo. Johnny, queremos que você se apresente. Eu gosto que a pessoa comece com a sua história, da onde que veio, a origem, como que foi chegar até ter academia. Pode contar um pouquinho sobre a gente? Primeiramente, eu queria agradecer, Verônica, a oportunidade. Você, telespectador que nos está assistindo. Meu nome é John, sou casado, tenho 43 anos, sou proprietário da Academia BF Fit Center. Tenho uma filha, Maria Alice, de 7 anos. Cheguei em Sinop em 1983, junto com meu pai, minha mãe, nossa família. Tenho 6 irmãos. Então, me sinto grato por essa oportunidade e estar passando para vocês um pouquinho do que é realmente a qualidade de vida. Muito bem. E hoje, qual que é o público seu na academia, John? Então, hoje a BF Fit Center ela vem com uma ideia um pouquinho diferente, né? A gente vem trazendo um público bastante família para a academia, porque as pessoas têm que entender que a academia não se torna mais estética. A academia ela já é qualidade de vida, ela é longevidade. Então, a BF Fit Center ela vai bater muito nessa tecla de uma academia de família. Sempre digo, cuidar de você é a nossa prioridade. Muito bem. E hoje você tem trabalhado com o profissional da construção civil? Esse assunto é um assunto muito importante. E você que está nos assistindo, eu queria falar para você a importância da atividade física. Verônica, muitas pessoas acham que eu trabalho o dia inteiro, eu levanto peso, eu corro, eu caminho bastante, eu não preciso de fazer atividade física. As pessoas precisam entender o quão importante é ter atividade física e atividade física para a sua saúde, para a sua melhoria. O que acontece? Hoje, as maiores lesões acontecem aonde? Realmente no trabalho, né? Hoje a gente tem LER, pessoas com problema na coluna, pessoas com um ombro machucado, torção no joelho, torção no tornozelo. Isso tudo influenciado por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem fazer uma atividade física e trabalhar a musculatura de cada parte do corpo. Então, o ser humano ele precisa entender que não é porque ele tem um serviço braçal que ele não necessita da academia. Isso eu estou pegando num contexto geral, não só da parte de construção. Todos, né? Mas hoje o bate-papo nosso é referente a esse principal. Hoje a gente sabe que o pessoal que trabalha na construção civil, ele não é um serviço fácil. E para isso eles precisam ter fortalecimento. A academia ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer os seus músculos e nós vamos trabalhar para que esses músculos eles ganhem uma força maior para segurar o corpo. Então, as pessoas precisam muito entender que a atividade física não está ligada à estética. Nós estamos ligados à longevidade. Curar problemas. Você, nossa cliente, você sabe que hoje o que foi que realmente mudou a sua vida? Né? Quando você começa a fazer atividade física, qual que é a disposição que você tem? Porque nós trabalhamos com o corpo e automaticamente também com a mente. Sim. Né? Porque a academia não necessariamente você vai lá só para treinar. Você faz novos amigos, você abre um network, as pessoas conhecem o que você faz.
Então, além de você fazer novas amizades, você vai abrindo um mercado e as pessoas elas vão se tornando da sua família. Sim. Então, aquele ambiente que você achava que era só um ambiente que só ia aquelas pessoas boas, nós temos pessoas depressivas, que hoje é a doença do século. Pessoas com crise de ansiedade. E quando essas pessoas entram lá dentro, elas começam a conversar com a gente, o exercício flui, a vida dela começa a fluir e automaticamente ela começa a ganhar maturidade muscular, massa muscular para segurar o seu corpo e evitar as lesões. E a gente sabe que quando passa por uma consulta médica e a gente é identificado e diagnosticado com esses problemas de depressão, de ansiedade, o que o médico, a primeira coisa que ele vai pedir é se você faz exercício físico, né? Então, se você não faz, ele vai canetar de cima e embaixo que você precisa se movimentar, né? Exatamente. Nós estávamos conversando aqui anteriormente, pessoal, e acho que é bacana a gente frisar isso. Vocês viram a importância da atividade física em 2019? Né? O número de pessoas, as academias, elas triplicaram a quantidade de academia, né? E a quantidade de pessoas frequentando a academia. E todas lotadas, né? Justamente por que as pessoas buscam isso? Porque, gente, é sempre na dor. Por que a gente não evita isso? Nós precisamos evitar de buscar uma academia na dor. Nós temos que se precaver de um problema, né? Às vezes o que vai acontecer na área da construção civil, acontece muito isso daí, né? A gente conhece várias pessoas, eu tenho clientes, inclusive, que treinam com a gente também, que são donos de construtora. E eles falam, cara, o meu funcionário ele foi pegar a ferramenta e ele sentiu uma fisgada no ombro dele. Isso aí significa o quê? O músculo está pedindo socorro, o corpo está pedindo socorro, precisa fazer uma atividade física para fazer um fortalecimento do ombro. A movimentação repetitiva, ela acaba atrapalhando, né? Então, exatamente. O fortalecimento ele é de suma importância. Isso, e porque as pessoas acham que na academia é somente levantar peso. Mas não, a academia a gente vai orientar desde um alongamento, de como que você vai executar aquele exercício para que você tenha aquele facilitador de você não se machucar e você sim curar uma lesão que você tem. Então a gente vem buscando muito isso daí, muito esse princípio. Por que é importante a atividade física? Vamos pegar o empresário. Hoje o maior problema do empresário é o quê? O atestado. Então, o que as pessoas precisam entender? Cara, eu estou fazendo atividade física, a atividade física está me dando uma qualidade de vida melhor, eu não sinto mais dor no meu corpo, eu não tenho por que faltar no meu trabalho. Sim. Mas hoje, o maior número de atestados está em cima do quê? Lesões. Por quê? Porque a pessoa não tem um corpo fortalecido. Mas eu pego bastante peso o dia inteiro, beleza. Como que é a postura que você está fazendo para agachar para pegar esse peso? Como que você está fazendo o seu processo de respiração para carregar esse peso? Primeiro que a gente faz o nosso serviço no automático, né? Nós somos mecanizados, né? Exatamente. E como é que você vai saber que você está focando ali no exercício, né? Então, a diferença está aí. Você fazer o negócio no foco, o exercício no foco e fazer o exercício lá trabalhando, são duas coisas que elas não se conversam, né? Isso. Por isso que hoje entra esse processo que você deve estar acompanhando também. O mercado está um cenário competitivíssimo de academia. Nós estamos abrindo agora, vai ter mais 5 academias sendo abertas em Sinop. E eu costumo dizer que é importante que abra mais 20. Se está abrindo academia, é porque o pessoal da academia acredita no potencial de Sinop e acredita no ser humano. Sim. Acredita que o ser humano está entendendo a necessidade da atividade física. Hoje eu vou citar um exemplo da BF Fit Center e você já viu lá dentro, a gente tem o pai, a mãe, o filho, a filha, o tio, a tia, o vô, a avó. Eles estão todos lá dentro porque eu até comentei com um cliente meu, eu falei assim, o senhor, como o senhor está se sentindo? Ele falou, rapaz, eu vou para o mercado, eu carregar minha sacola sozinho, não tem preço. Por quê? Porque ele viu a importância da atividade física na vida dele. Sim. É você fazer uma caminhada, é você correr, mas você tem que saber, você tem que pegar um profissional para ele te orientar, para você saber o que você está trabalhando naquele determinado exercício. E isso vai ajudar muito o pessoal da construção civil. Uhum. A partir do momento que eles conseguirem ligar, fazer essa virada de chave e falar assim, não, peraí, eu sei que eu estou cansado, mas eu preciso tirar 1 hora para mim. Eu preciso cuidar do meu corpo. Por quê? Querendo ou não, ele tem a família dele que está esperando ele em casa. Se ele se lesionar, como que vai chegar essa comida para dentro da casa dele? Então, a atividade física, olha só a importância da atividade física.
Se você não tiver preparado, como você vai levar o sustento para sua família? Cara, muda até o ânimo da gente, né? Você trabalhar o dia inteiro e tendo o hábito de fazer uma academia, você vai chegar de noite na sua casa, vai chegar com outro humor. Exatamente. Até o humor da gente muda, Muda né? tudo, porque o que acontece? A gente está liberando o hormônio da felicidade. Atividade física é isso, é você viver bem. Sim. Hoje, a maior cura da ansiedade e da depressão está através da atividade física. Por quê? Porque você libera esses hormônios. E você precisa cuidar. Aí muita gente fala, mas eu tô cansado. Gente, é 1 horinha que você precisa para você. Você precisa colocar na sua agenda que você precisa ter 1 hora para você. Você vai produzir o dobro na empresa que você trabalha pro seu patrão. O dobro. Entende? E automaticamente você produzindo o dobro, o patrão, as pessoas acham que não, mas o patrão tá vendo. Sim. Ele vê, ele nota, ele sabe quem que é aquele cara que realmente está vestindo a camisa da empresa dele. E o que vai acontecer? Esse cara vai ser beneficiado em alguma coisa. Entende? E isso é importante para ele. Além dele ser beneficiado para a empresa, ele vai mostrar para os amigos dele que ele está bem, os amigos dele automaticamente vão falar, cara, o que você está tomando que você está com essa disposição toda? Você está fazendo alguma coisa? Cara, estou fazendo atividade física. Que é o foco principal hoje do nosso mercado e o foco principal hoje da vida, né? Num contexto geral, tudo que você for abrir hoje, seja TikTok, vocês vão notar que vai ter vídeo falando sobre saúde e qualidade de vida. Sim. Ali na empresa, a gente costuma ter uma manhã de oração, um matinal, né? De agradecimento. E eu não tinha pensado ainda nesse detalhe da gente fazer um alongamento inicial, né? Então, depois que eu comecei a estudar, a ver mais sobre o assunto que nós iríamos falar aqui hoje, nasceu na mente uma ideia de a gente colocar isso em prática, porque... Primeiro, o cuidado do corpo, porque a nossa mente, ela trabalha 24 horas por dia. Você não dorme, a mente não descansa. Pelo menos a minha não, né? Sim. Mas se você tiver com a mente boa e um corpo estragado, nada vai adiantar, não vai resolver de nada. Porque a sua mente está ativa, mas o corpo não aguenta. Chega uma hora, ele chegou no limite, né? Tudo existe limite. Até existe uma situação, foi importante você passar isso daí. Hoje existe um negócio chamado ginástica laboral. É importantíssimo as empresas contratarem esse trabalho. E você tem, sabe? então, esse projeto? Hoje existe essa situação do projeto. Eu estou até, inclusive, conversando com o pessoal da outra empresa que a gente faz parte. Uhum. Já foi feito um trabalho. Era 2 vezes na semana. Até agora eu estou conversando com o meu irmão para a gente aumentar esse trabalho aí, pelo menos 3 vezes na semana. Porque o que acontece? Como a gente tem a outra empresa, existe muito esse movimento repetitivo. Isso aqui pode trazer LER. Então, a atividade física e você fazer o alongamento, você vai pegar um profissional, seja um educador físico ou um fisioterapeuta, levar para sua academia. Faz 1 vez na semana de início, para as pessoas ir se conhecendo. Esse processo desse alongamento, que a gente chama de ginástica laboral, você consegue trabalhar algumas atividades com os seus funcionários, tá? Então... Você consegue fazer um processo tipo de uma gincana para que eles comecem a se soltar e entender o processo da ginástica laboral, o porquê que vai ser importante para aquele determinado corpo e para aquele determinado exercício que você está fazendo. Qual a musculatura que você vai estar trabalhando ali? Porque muita gente acha que quando você vai fazer uma ginástica laboral, você trabalha o músculo do corpo, o alongamento. Eu quero fazer um alongamento para mim esticar o meu nervo ciático. A gente vai fazer um alongamento para o nervo ciático. Lá nós temos, que nem você falou, né, o público do computador e a gente tem o público da produção mesmo, que trabalha no braçal, né? E a produção, o movimento, ele não deixa de ser repetitivo, né? Porque a pessoa que nem lá, invasar a minha argamassa, por exemplo. O cara tem esse movimento de ficar invasando a argamassa o dia inteiro ali, né? Então... eu acredito que a importância de estar com um exercício físico com eles lá dentro vai ajudar muito em questão do tempo mesmo trabalhado. Isso, vai facilitar e para um contexto geral, porque acontece, é um alongamento. Eles já vão entrar no processo de aprender esse alongamento. Sim. É você se alongar inteiro. Essas pessoas, que nem você comentou, que fazem esse processo, eles precisam ter um fortalecimento de lombar muito bom. Eles precisam ter um fortalecimento de ombro muito bom. Porque imagina, o dia inteiro fazendo segurando esse o corpo movimento ali, né? aqui, você está virando o tempo inteiro. Sim. Entende? E aí entra também o processo de trabalhar com os músculos das pernas, quadríceps, posterior de coxa. Por quê? Porque isso tudo envolve o joelho. As câimbras diminuem para quem sobe e desce escada o tempo todo, né? Os eletricistas, esses pintor que vive trepado no segundo. Nossa, exatamente. E o que esse pessoal precisam entender também,
Gente, alimentação, tá? Alimentação, ela é um carro-chefe para 90% da mudança da sua experiência com o seu corpo e com a sua mente. Johnny, com toda essa experiência que eu tô tendo com a academia, que na verdade eu já faço academia há uns 5 anos, mas relaxadamente, né? Então, tudo é motivo de culpa para mim não ir. E daí, de uns tempos para cá, que eu comecei a perceber o quão ela tem sido importante na minha vida. Aí, a alimentação. Cara, eu sou uma pessoa que definitivamente a única coisa que eu não consegui me disciplinar em questão de exercício físico é com alimentação. Porque são horários diferentes, os horários que é o horário de eu estar comendo é o horário que eu gosto de trabalhar por causa do silêncio, porque o celular para de perturbar. Então, você vai empurrando, né? Você vai postergando os seus horários de alimentação. Então, quando você vai se alimentar, você já não vai ter a comida fresquinha, você já não vai ter a comida daquele horário. Então, você como que vem pela frente, né? E ontem eu fui para academia e eu tive uma experiência lá muito terrível. Eu não quero mais passar por aquilo. Por quê? Eu passei o dia inteiro sem almoçar. Eu comi apenas uma ameixa de manhã. Foi a minha comida do dia. Cheguei em casa, comi outra ameixa e fui para academia. Cara, quando eu levantei de uma máquina, eu falei, veio aquela tontura, né? Eu falei, vai passar. Segurei no ferro. Você acredita que eu quase que eu desmaio num lugar lá? As minhas pernas começaram a tremer, o meu cérebro sumiu. A minha imagem, a minha mente desapareceu. Aquele segundo que eu passei mal ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei passando mal. A minha sorte é que a academia estava vazia, porque eu ia passar vergonha. Então, assim, você falar da alimentação, eu queria até que você colocasse um pouquinho mais de ênfase nesse assunto devido a isso, porque eu sei que existe bastante pessoas como eu que não gostam de parar para comer, né? Mas é uma disciplina que eu vou ter que entrar. Isso. É assim, ó. Olha pra você que bacana. Você falou uma coisa... É muito legal isso. Tudo isso que a gente tá falando é muito bacana para que vocês possam, pessoal, entender e captar essa mensagem aqui. Vamos lá. Você falou que começou a atividade física. E você vem engrenando. Devagarzinho, mas você vai engrenando. Mas aí entra uma situação. Primeiro, ambiente agradável. Quando você é bem tratado. Sim. Você já se torna da família. Você falou pra mim que lá você se sente em casa. É realmente o que eu falo pros meus clientes. Pessoal, a minha academia, vocês se sentem em casa. Porque eu não tenho pressão, não tenho ninguém que fica te reparando, as pessoas que ficam te cuidando. Eu tenho os meus profissionais que eles vão lá e orientam se você tá fazendo exercício errado. Sim. É diferente. Agora, ficar cuidando você, não vão fazer. Academia nenhuma vai querer que você fique sendo ali... tipo dependente do personal. Exatamente. Lógico que tem daí os personagens particulares. Mas um exemplo é aquele exemplo de você ficar... As pessoas ficarem te reparando. Né? Não seria o cuidado, mas as pessoas te repararem. Mas vamos lá. Alimentação. Hoje, a grande maioria, tá? Você notou isso já agora na prática. Nós íamos entrar nesse assunto e você já entrou. Você notou na prática o quão importante é o alimento. O que acontece? O que a gente tem? Hoje, graças a Deus, a gente tem grandes parceiros, nutricionistas que nos auxiliam. E justamente nesse ponto que você falou. Eu não tenho horários que eu consigo fazer isso. Mas, gente, hoje existe vários fatores. É muito bacana isso. Vou dar um exemplo. Uma fruta. Você traz uma fruta, coloca o celular. Eu coloco meu celular despertar. Ele vai despertar em determinados horários, é os horários que eu tenho. Então, eu levanto de manhã, faço um omelete, 6 ovos, como tudo, e uma banana. Vou pro trabalho. E já levo comigo uma shakerinha com um whey, uma banana e 30 gramas de aveia. Já tá pronto. Deu o horário, bato, tomo. Independente se eu tô em alguma reunião, eu falo, ó, licença um pouquinho, coloco minha água lá, chacoalho meu whey, eu tomo. Zerou, minha refeição da meia-manhã tá feita. Meio-dia, chego em casa, preparo uma refeição, 3 horas da tarde, preparo, já, né, depois do almoço eu já deixo pronto, vou 3 horas da tarde eu faço o consumo disso, e depois 6 horas da tarde de novo e 9 horas da noite de novo. Mas, John, como é que você conseguiu fazer isso em meio às reuniões? Como é que você faz? Eu falo pro pessoal, ó, dá licença um pouquinho. Vou lá, é um shake, então... Mas e o estômago para aguentar tudo isso? Você falou mais de 6 refeições deu no dia? Quando eu competia... Se não cabe nem um almoço e janta, como é que vai caber 6? Quando eu competia, eu cheguei a fazer 8 refeições no dia. Mas assim, isso aí o teu organismo ele vai acostumando com isso. Não tem problema. Hábito, né? Porque na verdade, o comer bem, eu liguei pro meu médico e falei isso pra ele, tá? Eu falei, doutor, eu tô com fome, cara. Ele falou, comer bem não é encher a pança.
Cara, vai passar aquilo ali mal, foi né? um tapa na minha cara. Eu falei assim, pô, doutor, tá de sacanagem. Comer bem não é encher a pança. Ponto final, John. Eu falei, não, tudo bem. Por quê? O que acontece? Normalmente, o que a gente quer fazer? Nós, seres humanos, todo mundo. Ah, aquela pratadona do almoço, pá, beleza, depois eu só vou jantar. E o teu organismo fica lento com isso. Mas como assim, John? O teu organismo, ele trabalha a partir do momento que você coloca alimento dentro dele. Se você não colocou, ele tem que ficar usando o que tem, o resto que sobrou. Exatamente, ele vai ficar hibernado ali. Isso. Aí, se você colocou uma alimentação no meio da tarde, ele vai trabalhar para digerir aquela alimentação. Então, você vai fazer com que o teu organismo vá acelerando. Você falou para mim que você começou a correr. Você vai notar agora como que o seu organismo vai ficar. Você vai ficar mais acelerado e vai dar mais fome. É aí que entra o processo da dieta. Então, a dieta hoje, pessoal, não é só comer batata doce, frango e ovo. Não é. Você pode comer arroz, você pode comer várias saladas de fruta. Então, hoje a gente tem vários profissionais que podem auxiliar a gente em todo esse contexto, entendeu? Mas hoje existe os alimentos que você consegue fazer shake. Então, ele substitui. Um exemplo, você está naquela correria, cara, não consigo, minha marmitinha não trouxe. Não, peraí, eu tenho meu shakezinho, papapá, ele substitui uma alimentação. Daqui a pouco, final da tarde ou no meio-dia, daí você vai fazer seu almoço normal e você vai criando uma rotina. E isso vai fazendo com que o seu corpo vai te mostrando como você vai ficando. Você vai começar a eliminar gordura. Ah, John, eu não perdi peso. Sim, mas você perdeu medida. Significa que você transformou gordura em massa muscular. Só que isso é um processo. Eu sei que a gente tem que criar o hábito para a gente conseguir ter a vida mais leve para conseguir encaixar tudo, né? Porque como o público sempre fala, né? A maior dificuldade que a gente tem é o tempo. Então, aí um profissional da construção civil, ou até mesmo, vamos colocar todos os profissionais operacional, né? Ele trabalha, o patrão não vai gostar de ver ele parando toda hora para poder estar fazendo esse tipo de refeição. Mas, se ele conseguir colocar isso como um hábito e as pessoas perceberem que ele vai evoluir mais do que os outros, vai trabalhar mais do que os outros, vai ter disponibilidade e humor mais do que as outras pessoas, é visível, os outros vão conseguir, talvez pelo menos usar ele como um incentivo, né? Ele vai conseguir fazer com que a pessoa tome a decisão que é tentar se cuidar, né? Isso. E isso é importante, Veronique, que você falou, que assim, as empresas, os patrões, agora para você, patrão, cara, chama a sua equipe, conversa com ela, incentive eles. 15 minutinhos só eles vão parar. É só 15 minutos, mas eu garanto para você que esses 15 minutos que eles pararam, eles vão produzir o dobro a hora que eles voltarem. Por quê? Porque eles vão estar fazendo um processo de alteração no corpo, no organismo dele e na qualidade de rendimento deles. Para suportar o peso, para suportar a repetição. Exatamente. Então, saco vazio não fica em pé. Então, a empresa conseguir apoiar. Hoje, a maioria das empresas fazem um exemplo, né? Vai lá e compra 6 fardos de Coca-Cola para eles 3 horas da tarde para eles tomarem. Um barril nada de chopp, contra a Coca-Cola. Um barril de chopp para passar o final de semana. Mas, cara, vamos pensar. Não, pessoal, tá liberado para vocês. Vocês podem trazer a marmitinha de vocês aqui. Vocês podem comer no meio da tarde. Não vamos trabalhar com pão, não. Vamos buscar algo mais sadio. Compra fruta. Incentiva o seu colaborador. Afinal de contas, hoje nós estamos sofrendo muito com essa situação da mão de obra. Entende? Então, quem tem essa mão de obra hoje está valendo ouro, né? Então, pessoal, vamos investir nos seus colaboradores que eu garanto que o retorno vai ser bom, entende? Trabalhando em cima de qualidade para eles, porque automaticamente, se você entrega qualidade para os seus colaboradores, você vai aumentar a sua cobrança, mas em contrapartida eles vão te dar um retorno bacana, que é o quê? Conversando com eles sobre eles fazerem uma atividade física, conversando com eles que vocês contrataram uma pessoa para fazer uma ginástica laboral, para que eles comecem a entender essa importância, porque tudo vai começar na ginástica laboral. Para eles entenderem, olha, a pessoa que eles contratarem vai explicar o motivo, o porquê que tem que fazer aquilo ali, qual que é a importância de fazer aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para você bem prático. O que o gato faz quando você chama um gatinho, ele levanta? Como que ele faz? Se espreguiça. Ele está se alongando. Não é verdade? Pior, é. O gatinho está se alongando. O cachorro, a mesma coisa. Entende? Então, o papagaio... Eles fazem um processo. E nós, seres humanos, ficamos no robô. Saímos da cama, já levantamos, vamos escovar os dentes, já vamos colocando a roupa. A gente não se alonga.
Entende? É os minutinhos de sono que ninguém quer perder. Exatamente. E aí, o que vai acontecer com isso daí? Encurtamento. Você começa a ficar encurtado. A pessoa que era para estar começando a dificuldade com 60 anos, com 40 ele já está ali. Exatamente. Com tudo atrofiado, né? Vai antecipar. Então, o empresário hoje que conseguir investir nesse processo vai ser muito importante para ele, para a qualidade de vida dele e dos colaboradores dele. Em se pensando em termos da empresa disponibilizar esse momento, esses 15 minutos que nem você está falando, começa desenhando na minha cabeça, né? Eu vou já vivendo o que você está falando, a ideia, porque quando eu gosto de uma ideia, eu gosto de abraçar ela e já põe no papel logo e já faço. Então, em se pensando na empresa, conseguir fazer isso com os colaboradores, eu dou o exemplo da cultura da empresa, né? Nossa, ali do Grupo Canaã. Nós criamos a nossa cultura, como eu disse para você no início, o matinal, a nossa oração. Aí, o que eu tenho percebido? As pessoas, vamos falar espiritualmente, todo mundo tem a sua espiritualidade, cada casa tem a sua cultura, mas quando ele chega lá na empresa, que ele faz aquele matinal, aquela primeira oração, agradecendo pelo dia que passou, agradecendo pela família, para que Deus continue protegendo, livrando ele de todo mal durante o dia. Nos meus feedbacks que eu faço com os meus colaboradores, eles têm demonstrado, e eles perceberam a diferença que tem no mundo espiritual, eles terem aquele momento matinal. Então, assim, eu ouço eles me dizer que ele agradece a cada segundo por ter criado aquele hábito de fazer aquela oração, porque ele percebeu que o mundo, o dia dele se torna mais leve. Aí agora você imagina você tendo no seu matinal lá a sua oração e o seu alongamento por 15 minutos com esses colaboradores, a diferença que vai dar. Por quê? As pessoas trabalham no automático e só trabalham pelo dinheiro. No dia que o ser humano aprender que ele tem que trabalhar vestindo a camisa, sentindo que o que ele faz é bom, que a família dele vai ter proveito daquilo, que ele precisa daquilo ali, tudo flui melhor. O comércio vai funcionar melhor, a logística, a produção vai funcionar melhor e também o próprio patrão, né? Porque ele vai conseguir descansar mais. Porque hoje em dia, você que é patrão, você vai saber me falar, hoje nós somos empresidiários. Nós trabalhamos 3 vezes mais do que os nossos colaboradores. Então, chega uma hora que a gente está sendo escravo de nós mesmos. Isso. Porque a gente tem a vida CPF e o CNPJ. Isso mesmo. Né? Então, como que você vai lidar com isso se você não consegue carregar, ter uma vida mais leve, né? Que o peso que você carrega, e é simples, né? Uma coisinha, detalhes, isso. Né? E é importante isso. Outra coisa que mudou muito. Você vai também lembrar, a gente vai voltar a falar sobre 2019. A fé. A busca. Nós não estamos falando placa de igreja aqui, pessoal. Nós estamos falando de gratidão. Gratidão por aquele que foi crucificado por nós. É a fé derramou mesmo, o sangue por nós. Da fé. Gratidão por você acordar. Por quê? Você já parou para pensar, você levantar de manhã cedo e você não enxergar mais? Quantas pessoas queriam enxergar e estar no seu lugar? Ou faltar o ar, né? Que quando a gente passa com ansiedade, passa mal, a gente já começa a perceber que a gente não é nada sem o nosso ar. Exatamente. Então, a fé, ela vem envolvida tudo isso. Lá na academia, na BF Center, você deve ter percebido isso. Eu tenho pessoas que entram lá, que vão na academia e depois eles me ligam. Eles falam assim, John, tem algo diferente dentro da sua academia. E o pior é que tem mesmo. É como eu falei pra você, eu já faço há 5 anos academia e venho pulando de galho em galho, mas ali eu senti confortável. Tem algo diferente, mas por quê? Porque assim, eu trabalho, eu sou de dentro da igreja, eu trabalho hoje para a comunidade, faço parte de 2 situações, que é o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, e na parte do dízimo da nossa comunidade. Que legal. E venho elaborando cada vez mais o processo espiritual dentro da nossa academia, entende? Então, eu costumo dizer que é assim, eu converso muito com os meus colaboradores também, eu falo para eles assim, pessoal, hoje não é você ganhar 10 mil reais, entendeu? Se você ganhar 10 mil reais, você vai gastar 20. É ganhar 5 com qualidade. É você ganhar 5, 10, 15, mas com qualidade, com carinho. Não tem coisa melhor do que você chegar num lugar, vou falar você, aquele dia teu estressante, você chega dentro da academia e fala, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Eu costumo falar com meus clientes agora assim, e aí, tá tudo bem? Nossa, tá tudo bem. Se melhorar, os clientes já me respondem, melhora. Porque eu criei esse hábito com eles. Eu falo, se melhorar, melhora. Aí os clientes olham e falam, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falava, se melhorar, estraga.
Claro que não. Se melhorar, vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. Então a gente consegue trazer esse conceito da espiritualidade, da gratidão, do reconhecimento, entendeu? Por Jesus, porque o que ele fez por nós. Então, assim, nós passamos em 2019 uma das maiores tragédias, né? Quantos entes queridos nossos que a gente perdeu? Perdi meu padrasto, entende? Perdi prima. Então, assim, foi muito doído e várias pessoas perderam muita gente. Então, a gente viu que todo mundo começou a buscar essa situação de Deus e buscar esse amor. Mas por que que sempre a gente vai buscar alguma coisa na dor? Por que que a gente já não começa a pensar agora? Por que que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer hoje? Mas tudo isso acontece pelo desgaste, né? Você imagina você fazer todos os dias as mesmas coisas, nos mesmos horários, isso se torna desgastante, né? E se não fizer nada para si, vai aumentando o diagnóstico ao ponto de você precisar de fazer um tratamento, como você disse, de depressão, que é um dos casos que mais vem acontecendo, né, na nossa sociedade hoje, né? Doença do século. Depressão, Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu não vou mentir para você, eu tomo remédio até hoje, porque eu tive, né? Nossa, John, mas você faz atividade física? Sim, faço e tive. E sempre falo, eu achava que isso não existia. Então, você que está do outro lado aí, se você notar que você do nada te dá uma falta de ar assim, pode procurar ajuda. Eu tomo um remedinho todos os dias. Para mim está sendo fantástico esse tratamento, mediante a qualidade de vida de atividade física. Eu ando pra caramba, gente. Começa pela atividade física, né? Tudo é relativo a que nós estamos falando desde o princípio. Levantar, fazer o seu alongamento. Chegou na empresa, vai ter ginástica laboral? Faça a ginástica laboral. Você vai ver como que você vai melhorar para o seu dia de trabalho e depois procurar uma academia para que você busque essa qualidade de vida, busque se cuidar e dar um resultado maior. E vai ser uma coisa automática, que o empresário ele vai ver. Porque a gente vê. Aí eu vejo quais são os meus funcionários que realmente vestem a camisa, que realmente estão fazendo valer a pena ali na academia, que estão seguindo aquilo que eu venho trazendo, porque o meu trabalho é aquilo que eu falei, pegar no colo. A gente vai ajudar o cliente da hora que ele entra, à hora dele ir embora. Seja... Eu tenho cliente que nunca fez academia lá dentro e tá lá. Eu tenho pessoas da construção que tá lá dentro. Eu tenho pessoas do lar que, gente, cansa. É o pior dos piores. Cansa. Quem acha que não. Dentre as profissões, é a que mais as desafia. Diaristas, eu tenho várias diaristas que vocês são importantíssimos pra gente. E que tá lá em falta. dentro, fazendo atividade física, e todas me falaram a mesma coisa. John, eu melhorei 200% no meu trabalho. Sim. Mas por quê? Porque ela entendeu a importância da atividade física pro organismo dela, pro corpo dela e pra mente dela. Dentro dessa conversa nossa, eu queria puxar para fazer uma perguntinha para você, voltada mesmo para dentro da atividade física em relação à laboral, né? Que nem a gente estava falando do braçal. Nesse público, o que você tem percebido assim de mais desafiador para tentar trazer esse público para dentro de uma academia para ele estar com isso em dia? Então, hoje o difícil é a gente conseguir eles darem essa abertura para nós. Esse é o maior problema, é a gente conseguir ter abertura para falar para eles e trazer o benefício para que eles possam entender o quão vai ser importante para a vida deles. Então, hoje você empresário que está nos assistindo, se você tiver interesse nesse processo, a gente vai lá, a gente faz um bate-papo, a gente conversa para mostrar para eles a importância que vai ser isso daqui, mas eu não estou falando para agora, eu estou falando para daqui 10 anos. E esse negócio tem que ter começado ontem, né? Exatamente. Desde antes nós estamos falando sobre isso. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Então, as empresas darem essa abertura de apresentar para eles um trabalho iniciado por uma ginástica laboral e depois trazer para dentro de uma academia. Sim. E isso é importantíssimo. Então, você empresário que nos assiste, se quiser nos dar oportunidade para fazer isso, para que a gente consiga dar um rendimento maior para a sua empresa, nós da BF Fit Center estamos à disposição para ajudar vocês e mostrar para vocês que nós juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o público, né, para eles estarem ouvindo você e colocando uma ideia para pôr em prática, que eu acho que todos precisam, né? Fala um pouquinho sobre o esforço físico intenso.
dentro da construção civil, a gente sabe que todo o operacional ele é pesado. Então, fala um pouquinho mais sobre esse excesso de peso durante o dia e de noite a pessoa não quer. Exatamente. Essa é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito bem neles, né? O que acontece hoje? Hoje, eles trabalham, vamos pegar lá, pegam muito peso o dia inteiro. Aí chega à noite, John, eu tô exausto. Entramos lá naquele primeiro assunto nosso. Como é que tá a alimentação dessa pessoa? É o primeiro passo, né? Segundo passo, você vai para academia, mas não é necessariamente para você ficar puxando ferro lá na academia. Nós vamos te ensinar você trabalhar cada músculo do seu corpo. Processo por processo. Cada músculo do seu corpo, para você trabalhar em cima de fortalecimento. Eu tô pegando o serviço braçal ali, eu consigo pegar e tá tranquilo, mas aí eu já trabalho o corpo inteiro. Sim, nós vamos trabalhar músculo por músculo do seu corpo. Fortalecer músculo por músculo do seu corpo. Academia, você vai fazer exercício, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer o remo, você vai fazer uma bicicleta, você vai fazer elíptico, você vai subir simulador de escada. Isso tudo vai fazer com que tenha um fortalecimento maior para o seu corpo. Então você vai trabalhar, cada dia que você vai na academia, você trabalha um músculo diferente. E o principal que você vai trabalhar na academia todos os dias é a sua cabeça. Que é o foco principal. O excesso de levantar peso, eu tiro pelo meu pai. Ele tem problemas na lombar, aquele tal de bico de papagaio e todo o resto do passarinhedo nas costas. Geralmente, isso vem de novo, né, por carregar muito peso e esse excesso de peso sendo puxado de uma maneira errada, né? Então, dentro do profissional da construção civil, vamos colocar até mesmo os postos de gasolina, esse povo que trabalha o dia inteiro de pé ali, que não se esforça, mas também fica o dia inteiro de pé, sem circulação no sangue, né? Então, a importância desse povo entrar para a atividade física em relação a esses tipos de doença que é causado, né? Isso. Hoje, antes de ontem eu estava assistindo uma reportagem, eu e minha esposa, e ela falava justamente sobre a gente trabalhar, né, a pessoa entender a importância dele fazer atividade física. Eu tenho um problema no joelho, eu sinto muita dor no joelho. Nós vamos trabalhar no seu joelho e vamos tirar a dor dele. Eu sinto. Então você vai ter que trabalhar em mim. Nós vamos trabalhar muito no seu joelho para tirar a dor dele. Por quê? O que segura o seu joelho? É o corpo, né? Você carrega o peso inteiro. E o que faz a gente carregar o nosso corpo? Os músculos. Se você não está com os seus músculos trabalhados, fortalecidos, automaticamente a pressão vai ficar em cima do seu joelho. O que vai segurar o seu joelho, a sua dor do seu joelho? Trabalhar a musculatura. Então, lá na academia, a gente trabalha um processo chamado fortalecimento. Por quê? Eu tenho 2 fisioterapeutas dentro da minha academia. Então, a gente faz toda essa avaliação. Então, a gente vai avaliar. O frentista, ele fica um exemplo, né? O frentista fica o dia inteiro em pé. Beleza, ele precisa fazer uma atividade física, sabe por quê? Ele está em pé, ele senta. Ele vai em pé, ele senta. Ele vai ficar em pé um pouquinho, ele senta. Nós precisamos acelerar o metabolismo dele, para o coração dele bombear mais sangue para o organismo do corpo. Olha, para você ver como que é sério, né? Então, as pessoas acham que não, eu faço isso que nem você falou. Construção civil é principal, gente, hoje. Hoje é o principal. Eu vou dar um exemplo para você. Eu treinei com um cara, ele é chapeiro, ele descarregava essas carretas que vem aqueles pesos, aqueles trem todo o dia inteiro, e no final do dia ele estava na academia. E eu falava justamente isso para ele, eu falava, cara, você conseguiu tirar essa energia, o que você está sentindo? Ele falou assim, eu fico doente se eu não vim. Eu trabalho o dia inteiro, mas lá é diferente do que aqui. Aqui eu estou vivendo outra realidade. Eu trabalho aqui meu psicológico da minha cabeça, eu trabalho aqui o meu corpo, o foco, todos os músculos do meu corpo, e sem contar que eu saio daquela bolha que eu fico o dia inteiro conversando com outras pessoas aqui dentro. Então, a academia necessariamente não é só a gente ir lá puxar ferro. Eu tô frisando muito isso, pessoal. É toda uma relação, né? Para que vocês entendam que a academia não é puxar ferro, é vocês ir lá e a gente fazer com que vocês tenham um fortalecimento muito bacana inteiro do seu corpo. Nós estamos falando inteira, da mente ao corpo. E a postura? Isso aí influencia muito. Entra tudo isso daí no processo da ginástica laboral. A ginástica laboral, ela entra tudo essa situação. Postura, principalmente um exemplo, vai ficar na frente do computador. Hoje existe uma altura, tá? Nós temos uma altura para a tela, nós temos uma altura para a cadeira, existe um encosto para que você coloque embaixo dos pés, para que a pessoa possa ficar sentada com aquele encosto dos pés.
tem um padrão para que você fique com o teclado. Isso eu estou passando da parte do teclado, né? Da parte de quem fica sentado no escritório. Mas aí vamos pegar agora o pessoal que está na construção. Você sabia que existe postura para você pegar o peso de um determinado... Você vai pegar um saco de cimento, você tem que fazer ele com postura. Se você não pegar, automaticamente, lesão na coluna, lesão no ombro, lesão no joelho. Então, isso tudo você aprende dentro de uma academia com profissionais que vão te orientar você desde você... O princípio, você vai sentar no aparelho, a gente tem que te ensinar. Pô, mas eu sou da construção civil, eu sou aquele cara bruto e... Não. Carrega o tijolo o dia inteiro. Você vai sentar, nós vamos mostrar como é que funciona cada aparelho para que você consiga fazer sua atividade física. A postura dentro da academia, eu percebi que é tudo, né? Tudo. Porque hoje que eu sei mais ou menos, não 100%, mas o que eu aprendi em relação a cada máquina, a máquina que você fala? Isso, cada equipamento. A cada equipamento, a gente percebe quando você vê outro fazendo errado, a gente fica doente com vontade de ir lá e falar, olha, tá errado. Isso. E existe muito, tá, pessoal? E aí é onde eu entro. Eu venho cobrando muito a minha equipe, eu falo para eles e eles vêm entendendo. Devagarzinho a gente tá conseguindo moldar, né? A academia, até porque, né, você sabe, a gente comprou ela, então fez 4 meses agora, que a academia é minha e da minha esposa. Então a gente vem conseguindo fazer isso daí. Só que tem gente que não gosta. A gente vai lá, a gente chega para fazer o processo de correção e essa pessoa não gosta. Mas eu não vou crucificá-la. Daqui uns 2 meses, no máximo, essa pessoa já vai se soltar. Por quê? É uma pessoa acanhada, ela é uma pessoa que tem vergonha. Então, a gente respeita aquele momento, dali a pouco a gente passa de novo lá e fala, ó, estamos aqui, se você precisar de ajuda. E essa pessoa, ela vai se soltando. E aí é onde ela fala que é aquilo que você falou, que você se sente diferente quando você entra lá. Porque é um processo, a gente tem que respeitar, né? A pessoa não quer ajuda, a gente não vai ajudar. Mas hoje, especificamente, para a gente falar nesse sentido, as pessoas têm que ter a postura. Você notou, hoje você vai fazer um levantamento terra, como que tem que estar a sua coluna? Quantos levantamentos terra eles fazem, eles não sabem como que é esse levantamento terra. Eles fazem lá, na hora que eles agacham para pegar o tijolo. Na hora que eles agacham para eles pegar o saco de cimento. Então, existe o processo de postura. Aí a gente entra num outro contexto. Você tem um contato da maioria deles. Quantos funcionários deles sofrem uma lesão? Ou faltam porque tô com dor na lombar? Se não todos, né? Porque, querendo ou não, o tempo vai ocasionando isso, essas lesões, né? E vai aparecendo. E outra que você citou, né? Seu pai sobre as dores, né? Seu pai, né? Da coluna, né? Hoje trabalha com fortalecimento em cima disso. Eu estou trabalhando na mente dele para ver se ele vai para academia. Sabe aqueles senhores antigos que acham que depressão, ansiedade, academia, isso é tudo coisa de fresco? E aí essas pessoas são as mais desafiadoras, né? Porque depois que eles percebem que ali é bom, aí eles vão melhor do que você, né? Mas até você conseguir quebrar esse tabu dele para ele ir para uma academia, mas eu ainda não vou desistir. Mas isso aí, não desista, porque assim, a gente tem lá. A gente tem, eu até vou rodar esse material nosso. Cara, é magnífico ver. Chegou assim, acanhado, com aquele jeitão, não falava com ninguém. Agora ele entra, vamos tomar uma cervejinha depois? Já brincando comigo, ele já conversa, ele vai lá na esteirinha dele, porque eu não sei se você notou, mas eu sou a única academia, eu acho que do Brasil, que eu tenho 2 esteiras específicas, elas são prioridade para idosos. Aquelas que ficam ali embaixo. Aquelas que ficam lá na frente. Por quê? Para eles não subirem a escada lá em cima. A gente pensou justamente também na qualidade de vida deles. Então eles fazem ali embaixo, que daí dali de baixo já tá, né? Para eles já vão nos equipamentos, a gente já instrui tudo certinho e ele não falta. Então vai acontecer com o seu pai no tempo dele. Mas a gente não pode deixar de dar aquela cutucadinha. Meu pai também. Meu pai, ele não falta um dia mais. Entende? A gente pegou muito no pé dele. Eu falei, pai, vamos fazer atividade física. Meus irmãos grudou nele e falou, não, você tem que ir, pai. E agora meu pai não falta um dia, ele tá lá justamente para isso. Vamos fazer umas rapidinhas? Trabalhar carregando peso substitui academia? Não. Por quê? Porque você vira uma rotina. Automaticamente a pessoa vai fazer somente aquilo ali. E dentro de uma academia nós vamos fazer várias coisas diferentes. Todo dia vai ter um tipo de exercício diferente. Ou seja, trabalhar todos os músculos. Trabalhar todos os músculos do seu corpo durante a semana inteira.
E o trabalho pesado não é exercício físico? Não. Trabalho pesado, você vira um... Vamos colocar aqui meio que robô. Você vai ficar automaticamente, você é responsável pelo carrinho de cimento. O dia inteiro você vai ficar levando esse carrinho de cimento. Entende? Você está trabalhando somente... Vamos colocar ali o bíceps teu aqui e a perna sua. Na academia, vamos trabalhar o teu corpo inteiro. Prejudicando a lombar, né? E automaticamente, como é que está a postura deles para esse processo? A gente tem que pensar em tudo isso daí. Como é que a gente vai fazer com isso daí? Será que essa empresa, essa construtora, esse pessoal que vai construir uma casa, será que ele não vai ter que pegar um profissional, conversar, trazer esse profissional para dentro da nossa realidade para que ele possa entender aquilo ali, para que ele possa ter menos problema lá na frente com essa parte dos colaboradores ter uma lesão. Então, nada justifica hoje você não fazer uma atividade física. Verdade, nada. O esforço repetitivo, ele é diferente do fortalecimento correto? Sim, porque o esforço repetitivo ele vai te trazer lesão, né? Epicondilite, que é uma dor muito, muito, muito complicada que a gente tem no cotovelo. Dor no ombro. Imagina a escápula, né? Esse movimento repetitivo aqui, todo dia, das 5 da manhã até 6 horas da tarde. Eu trabalhei, eu fiz, beleza, você trabalhou o seu ombro. E como é que tá as suas costas, sua coluna, sua lombar, seu glúteo? Eu sinto muito peso na minha escápula, porque eu sou alta, então tudo que eu vou fazer durante o dia tem a postura pela altura, né? Então, eu sou uma pessoa que a vida inteira alongamento, pode reparar, academia, sim, 30 minutos meu é alongamento. Eu vejo, eu acho muito bacana isso daí. Porque, cara, até na altura que a gente tem, influencia. No que a gente pode, nas lesões que a gente pode ocasionar, né? Sim, e é legal essa situação que nem você falou do alongamento, você fazer, é muito importante fazer o alongamento, e o mais importante agora, sabendo desse processo seu, eu vou até conversar com os meus profissionais, é fazer um treino de fortalecimento para suas costas. Sim, as costas e o joelho. Tem que ser um treino específico para essas duas situações suas, para que a gente consiga montar e daqui a pouco, mais para frente, você pegar e quando você for dar um testemunho em algum lugar, você falar, não, eu sofria com isso e eu sou a prova viva de que a gente conseguiu reverter. Essa falta de alongamento e fortalecimento gera o quê? Falta de alongamento vai gerar cãibra, dor no corpo. Nossa, mas eu tô com uma dor estranha, eu não sei do que é. Mas também levantou cedo, já colocou a roupa no corpo, tomou o café, já começou a fazer o seu serviço. Para tudo tem que ter um aquecimento. Vamos voltar lá no bichinho. Vamos pegar os nossos bichinhos. O que o hamster faz depois que ele termina de comer? Não lembro desse. O hamster é um ratinho. Sim. Quem normalmente Jerry, compra, isso, quem compra aquele ratinho, vem uma gaiolinha e na gaiolinha vem uma rodinha, tipo uma rodinha gigante. O que ele faz? Levanta de manhã cedo, vai para dentro daquela rodinha gigante. Atividade física. Pior. Olha a importância, nunca pensei gente. Por esse lado. Olha a importância da atividade física. Em tudo que a gente for falar hoje aqui, envolve atividade física. Então, o que acontece? Hoje, você fazer um alongamento, você está fazendo um pré-aquecimento para você fazer o seu trabalho. Você está vendo a importância? Nós estamos trabalhando para evitar uma lesão, que pode acontecer. John, mas eu estou fazendo atividade física e posso ter a lesão? Você pode, mas é 1 em 1 milhão. E se você tivesse que dar um conselho para quem tem hérnia de disco, que é a mais conhecida, né, hoje, que é que afeta muito o homem, né? Qual o conselho que você daria? Qual o tipo de alongamento que, mesmo ele não indo numa academia, ele teria que fazer diariamente? Importante fazer o Pilates. O Pilates hoje, pessoal, nada mais, nada menos que fazer alongamento. Ali você vai utilizar os equipamentos, que são os equipamentos importantes e necessários para aquilo, não só para isso. Aprender a postura nervo ciático, controle de respiração no Pilates, você consegue fazer, sim, tá? Então você vai alongar todo o seu corpo, você vai fazer um controle automaticamente do seu interior, de você, uma conexão você com o seu corpo. E aí você vai entrar pro processo de você curar, né? Tirar aquela dor. Automaticamente você pode fazer a união Pilates com a sua academia. Eu fiz, isso que você está falando tem muito a ver, porque
experiência própria. Eu fiz 6 meses de Pilates. E em questão de postura, de fôlego mesmo, que nem você está falando. Cara, como que muda quando você volta para academia puxar peso? É totalmente diferente. Sabe por quê? Porque daí a hidroginástica ajuda, né? Que daí você, na verdade, o que acontece? Entra hoje, vai envolver muita coisa, mas vamos pegar lá. Por que você daí consegue dar ênfase mais no seu exercício? Porque você aprendeu a postura, você vai travar determinada situação do seu corpo para você trabalhar especificamente, um exemplo, a sua costa. Uhum. O músculo de costa sua. Vamos trabalhar em cima, vamos pegar ali o posterior de ombro. Você vai se posicionar e vai trabalhar somente aquela musculatura, porque você tem o processo da respiração, o processo da sua postura que você vai aprendendo no Pilates. Sim. Eu quero trabalhar mais a dorsal do meu corpo. Você vai fazer esse processo. Então, por isso que a importância de cada músculo do corpo ser trabalhado em um dia diferente. Por isso que a gente monta os treinos. Então, os treinos são montados, cada dia você tem um treino diferente do seu corpo. Então, é muito, muito importante você fazer atividade física em todo o contexto. Então, vamos lá. Você tem problema na coluna, Pilates. Tem gente que tem bico de papagaio, hérnia de disco. Tem gente que tem problema no ciático. Uhum. Pilates com academia. Aí nós temos o senhorzinho, a senhorinha, eu não gosto muito de academia. Hidroginástica. Nós temos vários profissionais fantásticos em Sinop. Então você está entendendo que a gente tem tudo. Só precisa das pessoas se conscientizarem disso daí. Entende? Só precisa colocar em prática a disciplina. Né? Exatamente. Porque hoje a gente tem um campo enorme. RPG. RPG, para quem tem hoje a gente costuma falar que a coluna da pessoa é torta, sabe? Tem um desvio assim na coluna. RPG. Eu precisei fazer o RPG. É fantástico. Justamente por causa disso mesmo, ela corrige, porque às vezes a gente, que nem no meu caso, o quadril, como é que chama o quadril ali? Tava rodada? Eu tinha um mais alto do que o outro, né? Então, pela minha altura também, porque é difícil você ver uma mulher da minha altura, né? Sim. Então, ele era, né, diferente. Aí foi o RPG que deu a ênfase, né, maior e deu aquela mudada boa em questão na postura. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam, eu tô com dor aqui na bacia, né? As pessoas falam, eu tô com dor na bacia. Quando você vai nesse pessoal que faz osteopatia, a gente tem vários osteopata fantástico em Sinop, tá? Uhum. E aí não tem aquele pessoal... O que esse cara faz? Que eu nunca tinha ouvido falar. O osteopata é assim, vou dar um exemplo. A gente tem o Rodrigo aqui em Sinop, tem o Renato Rara, tem a Kátia. E eles fazem como? Você vai lá, eles deitam você, e aí eles mexem primeiro no seu pescoço, dá aquela estraladinha e tal. Sim. Peraí, deixa eu conferir, pode ser que a gente tenha dor na coluna, pode ser que você tá com vértebra rodada. Uhum. Mas como assim, John, vértebra rodada? Ela faz isso aqui, ela desencaixa. Aí eles fazem o trabalho de voltar pro lugar, que entra aquele assunto que os antigos sempre falam, tirou com a mão. Sim. Tirou aquela dor que eu tinha com a mão. Quando vai no massagista, ele coloca você de bruço lá, a tua perna tá assim, né? Um pé lá, outro cá, né? A única coisa que ele faz é o movimento físico para fazer voltar no lugar. Então, hoje o osteopata, ele é fantástico com isso. Tem muita gente que sofre de muita dor. Cara, acupuntura. Nós temos vários fisioterapeutas fantásticos em Sinop. Então, gente, não sofram com dor. Entende? E, como eu te falei, eu assisti com a minha esposa, o médico ele falava bem assim, eu curei as minhas dores todas que eu tinha de ombro e joelho fazendo atividade física, academia. Então, você sai da farmácia, né? Eu saí da farmácia. Nós temos o remédio. Mas eu tô sentindo dor. Dor muscular não é dor que você machucou. Dor muscular significa que você trabalhou aquele músculo. Isso. É diferente de uma lesão. Ô John, o esforço físico não é a mesma coisa do que treino? Ou é? Então, não necessariamente, não podemos falar que é. Entendeu? Porque um esforço físico você no trabalho, ele é diferente do treino. O treino a gente vai fazer o quê? Você vai focar ali 4 séries de 20 repetições. O trabalho, você está o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Mecânico, né? Então, exatamente. Então, o que acontece? Hoje você vai fazer uma atividade física, você vai fazer lá 4 séries de 15 repetições, um exercício que você vai trabalhar o seu bíceps.
O outro exercício é 4 séries de 15 repetições que você vai trabalhar o quadríceps da sua perna. Então, você está trabalhando, são músculos daquele determinado exercício para aquele dia. E é diferente desse exercício que você faz o dia inteiro. Ó, vamos citar um exemplo prático. Vamos pegar os médicos. Hoje, a maioria dos médicos é como? Ou eles estão sentados ali, examinando as pessoas, daí sai, vai para uma sala de cirurgia, ficam um em pé lá na sala de cirurgia durante 3, 4, 5 horas, voltam, sentam na cadeira, vão atender, final do dia eles estão aonde? Dentro da academia. Por quê? Porque eles sabem que eles vão trabalhar coisas diferentes. Não tem nada a ver. Ter que fazer isso, né? Não tem nada a ver de eu ficar ali, não, mas eu faço o dia inteiro. Gente, nós estamos falando de qualidade de vida. Você já parou para pensar como que está o coração? Como é que tá os seus batimentos? Será que você tá com o seu coração tá mandando a quantidade de sangue necessário para o seu organismo, para o seu corpo? Como é que tá os seus rins, o seu fígado? Isso tudo tem que ser levantado. Não é porque você está indo trabalhar que você está 100%. Entende? A gente já teve casos de pessoas que infartou trabalhando. E me diz uma coisa, como que a gente evita essas lesões no dia a dia? Fortalecimento. Buscando pessoas qualificadas para ensinar como que você vai fazer, trazendo a ginástica laboral para dentro da sua empresa, para que você possa ser instruído da melhor forma, para que você não venha a ter esses problemas de lesões. Empresas que têm a parte de escada, para subir escada, tendo os corrimões corretos, para que as pessoas possam ter o apoio para subir aquela escada. Se tem elevador, vai pelo elevador, mas se você não tem problema no joelho, usa as escadas, você já está ativando o seu corpo para que você não fique um sedentário. Verdade. Porque hoje o maior problema é as empresas têm elevador e tem escada, mas aí todo mundo vai pelo elevador e não usa a escada. E a escada ela é um ótimo benefício. Você, de uma certa forma, está trabalhando algo no seu corpo, mas não é igual você entrar dentro de uma academia e trabalhar músculos definidos por dia do seu corpo. E você acha que num treinamento, a pessoa iniciando, qual que é o tempo que ela vai começar a ter resultado em relação a esse treinamento? Eu não falo nem por ser um bombado, eu falo pela qualidade de vida mesmo. Qual que é o tempo que a pessoa começa a perceber já essa movimentação, essa diferença? O tempo de adaptação, a gente costuma dizer, normalmente é 30 dias. Você vai se adaptar com o ambiente, aquilo que você falou. Você tentou vários lugares, né? Então, você começa tudo. Se você não se adaptou com aquele local, você não vai se sentir bem. Para você vai achar que nada está dando resultado. Mas não é que não está dando resultado, é que você não está no ambiente que você gostou. Então, normalmente, vamos colocar que é 30 dias. Mas a grande maioria das pessoas, a partir aí dos 60 dias, 50 dias, já começa a ver uma diferença. Acorda com mais disposição, né? O dia já flui melhor. Para de reclamar, porque isso é um vilão na vida das pessoas, reclama para fazer tudo. Isso é de fato, porque antes eu era uma Maria das Dores. E a atividade, justamente é isso. Então, o que vai acontecer? Normalmente você vai começar devagar, né? Eu tenho relatos de clientes nossos, que eu vou estar trabalhando e postando sobre isso daí, falando disso. Cara, eu cheguei, entrei aqui na academia, eu tinha muita dor. Hoje eu não sinto mais nada. Por quê? Porque a gente trabalhou a dor deles, mas trabalhamos o principal, que é o psicológico deles, mostrando que eles são capazes, que eles conseguem muito mais do que eles imaginam. E para as pessoas que colocam culpa na circunstância e acaba falando, eu não tenho tempo de ir na academia, qual que é o tempo para uma pessoa estar na academia diariamente e ser o suficiente? Então, essa é a maior desculpa do ser humano. O ser humano ele tem tempo para ele ficar no caixa do supermercado 30 minutos falando de futebol. Ele tem tempo para ir num bar, ficar com um amigo, tomando uma cervejinha durante 3 horas. Só que ele esqueceu que ele precisa de ter tempo para a máquina dele, que é o corpo, que é ele mesmo. Então, hoje uma pessoa que quer começar uma atividade física e ele fala que ele não tem tempo, o que ele faz das 4 às 5 da manhã? Eu durmo. Então você tem tempo. Você esqueceu que você é o produtor? Até mesmo porque que o sono mesmo é 6 horas. Depois disso, né, o suficiente para recuperação, né? Você é o produtor de casa. Você é o cara que produz para sua família. E todo mundo pode ficar doente, menos você. E se você, que é a máquina da sua casa, parar, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, hoje, 30 minutos. Se você tem 30 minutos, começa a sua experiência.
Eu tenho todos os tipos de clientes dentro da minha academia. Seja criança, que a gente tem o projeto Eu vejo Kids, o seu projeto lá muito a gente 10. tem jovens, a gente tem senhores, senhoras, casados, namorados, academia, de família, tá todo mundo lá dentro. Eu achei o máximo ver esse projeto seu, porque hoje, vamos colocar aí que 60% das nossas crianças, elas estão obesas, elas estão com colesterol, elas estão com triglicerídeos alteradíssimos, são crianças que têm a tolerância à lactose, a glúten, né, a insulina. Então, hoje em dia, as crianças, elas estão vindo, é normal, não é mais... meu filho tem uma doença. Não, hoje se tornou uma coisa normal, né? E eu achei muito bacana de ver esse seu projeto com as crianças ali que... E isso entra tudo nisso eu tirei que eu falei. Chapéu. Entra no começo daquilo que a gente conversou. Nutricionista. Alimentação. Gente, hoje, nossa alimentação mudou tudo, né? Vamos pegar... Se você for pegar antigamente, volta no tempo e vamos pegar os ribeirinhos. Quantos anos eles vivem? Agora, vamos pegar na nossa época agora. Quantos anos você acha que a gente vai viver? A alimentação ajuda, ela muda, ela melhora. Então, filhos, a gente fez esse projeto que se chama Diga Não à Obesidade Infantil. Cara, foi muito bacana. Legal. Tá sendo muito legal. Porque as crianças, elas já podem ir para academia, desde que ela tenha acompanhamento do profissional. E ali a gente está forrado de profissionais para fazer com que cuidem. Então, assim, eu tenho as crianças lá, as minhas 2 criancinhas que vai, e eu tenho daí a mãe, que vai também, e o pai. E aí, na parte da tarde, a gente tem as outras crianças que vai, e à noite vai a mãe e o pai. Então, a família toda tá ali. Sim. Então, é muito importante as pessoas entenderem esse contexto da atividade física, seja em academia, seja correndo, seja pedalando na cidade, fazendo ciclismo, seja o que for, é atividade física e tem que ser feita. Eu sou uma pessoa diagnosticada com TDAH. Eu não sei classificar em questão de numeração, mas é um dos mais pesado, forte que tem, né? Então, problemas com escrita, com fala, a memória trabalha 24 horas por dia. Então, são várias coisas que ela tira o meu foco em qualquer coisa que eu deixe de fazer, né? E as minhas crianças, e a mesma coisa. A minha menina mais nova tem 10 anos, ela tem a intolerância à lactose, a glúten, e aí ela tem intolerância à insulina também, né? Triglicéridos dela vive alterada. Então, ela é uma criança que não pode comer o que quer, não pode comer qualquer coisa. Então, o que o tolerante à lactose não pode comer, o glúten poderia, mas ela não pode nem a lactose nem o glúten. Então, é muito difícil a alimentação dela. E quando ela era pequena, não tinha tanta dificuldade, porque não sentia dores, né? Agora, na idade que ela já está, ela já começou a sentir essas dores. Que eu não sei se pequena ela sentia e não falava, ou se só começou agora também. É que daí entra o processo de inflamação, né? E pode ser que seja. Entra o processo de inflamação. Ela, eu já até perguntei para a tua menina lá, para a menina que trabalha para você, para poder encaixar, de eu falar com você, para mim pôr ela junto com aquelas crianças lá, para você fazer, né? E se consegue adaptar nos meus horários, né? Porque daí faz de uma vez só, mas ela é uma criança que ela vai precisar. Então, pelo que você fala, pela minha experiência que eu tenho de atividade física, eu garanto e tenho certeza que na hora que ela começar, eu vou ter uma menina, outra menina, né? Outra criança, porque hoje ela se sente frustrada por não poder comer isso, comer aquilo. Ela sente dores quando ela abusa, quando ela fala, mãe, eu vou comer e... Aí em seguida vem a dor, né? Então eu acredito que a academia, o seu projeto vai fazer muito bem para ela também. É importante porque o que acontece? A gente precisa mudar os hábitos dela. E essa mudança de hábito dela vai ser em brincadeiras. A gente vai fazer brincadeiras ali dentro com ela, para ela ir se soltando e ela ir se entregando para que ela precisa fazer essa mudança interna dentro dela. Eu tive a minha filha, a Maria Alice, ela é uma criança que sofreu, desde quando ela nasceu, ela tinha alergia à proteína do leite. Então você imagina, tudo que fosse proteína do leite, ela não podia. Então, não é... leite, né? O meu nervoso é isso. E não não pode comer o pão, não pode comer não sei o que. Ela não podia nada. Só que ela ainda não era o grau pior. A do grau pior ficou com o meu outro irmão, o Kelmar, que ela colocava uma sandália da Melissa no pé e pipocava o corpo dela inteiro. Então, o que a gente fez? A gente fez toda uma mudança de hábito. Então, a alimentação teve que mudar, a gente tirou tudo dela,
desinflamamos ela porque a gente tratava ela como se ela tivesse uma bronquite. E era o quê? Um processo de inflamação por ela ter alergia a esses problemas. Então, glúten, lactose, tudo estava envolvido com a proteína do leite. Então, nós tiramos tudo dela. Ela ficou exatamente 4 anos sem nada e agora ela come tudo. E o desespero que é tirar o tudo, né? Como que eles sofrem, sofremos cara? muito. A minha esposa sofreu muito, porque a minha esposa Até na emagreceu sociedade, para sair, para passear, eu penso muito, porque aonde vai... Imagina eu levar ela numa festa de aniversário, que a menina não pode comer definitivamente nada que tem numa festa de aniversário. Passei por tudo isso. E como que a gente fazia? A gente mandava fazer para minha filha, quando nós íamos para os aniversários, e a pessoa deixava pronto, e nós levávamos num Tupperware, chegava lá, entregava para a moça do aniversário, ela montava os pratinhos, na hora que ia distribuir aquele chocolate, a gente colocava na mesa dela. Enquanto ela era criança, ela entendia. Dali a pouco, ela começou a ficar mais espertinha, e ela começou a entender. Aí, as criancinhas pegavam, comia na frente dela, mostrava para ela. Aquilo como pai e mãe, eu e minha esposa ficava arrasado. Mas a gente entendia que aquelas crianças também não entendem. Hoje. Então, o que a gente fez? A partir do momento que ela liberou, a gente foi no aniversário, eu pedi até desculpa pra mãezinha. Eu falei, me perdoa, porque minha filha, ela catava assim, ela colocava na boca, sabe? Porque era o momento dela. Ela queria sentir aquilo. Mas hoje existe vários processos que a gente pode estar fazendo, tá? Pra ajudar ela, principalmente nesse processo aqui, que é o psicológico. E com certeza ela chegou numa fase que precisa de acompanhamento, né? Porque quem é diagnosticado com TDAH, a gente só vai perceber o TDAH de verdade na alfabetização. Então, os dois foi na mesma fase. Meu menino com 9 anos, eu já consegui levar ele nos médicos, já passou por todos os processos, né? E o diagnóstico veio. E ela já nasce, você já sabe que tem, devido à maneira de agir, né? A maneira de falar. Tudo a gente sabe que, infelizmente, né, pegou a coisa ruim que a gente tem. E aos 9 anos, ele começou e ela começou aos 10. Ela começou aos 10 por quê? Porque ela é um pouquinho mais esforçada. Ela é aquela menina que ela gosta de ser a primeira da sala, que tira a nota mais alta. Ela gosta de ser o centro, né? Então, isso atrasou ela 1 ano de tratamento, porque ela foi se esforçando e foi conseguindo, né? Mas chegou agora no 10º ano dela, ela precisou de todo um tratamento, desde um psicopedagogo até um Kumon para auxiliar ela na alfabetização, né? Importante. Então, esse projeto seu, tomara que cresça, né? Que depender da gente aí, né? Os pais que precisam, a gente sabe que não é só nós que sofremos com isso. Hoje em dia é normal ver criança desse jeito, né? Tem os pais que têm as crianças com autismo. Eu tenho certeza que essas atividades físicas, se a academia implantasse isso em cada, sabe, para cada tipo de diagnóstico, as nossas crianças eles iam crescer mais leve. Por isso que eu venho com esse conceito de BF Fit Center Academia da Família. Justamente por isso. Para justamente atender todos. O que significa o B e o F? O B e o F veio da junção. O que acontece? Muita gente achava que era a abreviação da Body Fit, que era a ex-academia que tinha lá, que era de um outro dono, né? Mas não, BF, Bruna Fagundes. É o nome da minha esposa. Por quê? Quando a gente começou a falar sobre comprar academia, a gente falava, vamos colocar JB, academia, John e Bruna. Eu falei, não é legal. Você está no ramo há mais de 10 anos, personal, fisioterapeuta, você já tem uma bagagem enorme, você fez pós em acupuntura, você tem tudo na mão. Eu falei, vamos levar o seu nome. Então vai ser Bruna Fagundes, BF Fit Center. Então, a homenagem que eu quis fazer para minha esposa, que normalmente as pessoas fazem homenagem depois que vai embora, não adianta, né? Não adianta. Então, a gente conversou, falei, vai ser BF Fit Center, e deu muito certo. Eu tenho uma bagagem de experiência, eu já faço academia há 18 anos, já fui atleta de fisiculturismo, já passei por vários tipos de lesões, fui atleta de motocross, até o ano passado eu corria motocross, agora eu me aposentei, eu não corro mais. Estou finalizando minha faculdade de educação física, sou formado em marketing de gestão. Então, a gente, graças a Deus, tem um conhecimento legal e tudo que eu aprendi, eu estou colocando em prática agora, fazendo já os meus estágios, justamente para mim poder entregar o melhor para aquela pessoa que vai lá dentro da nossa academia buscar essa qualidade de vida, que é a que eu tanto prezo. E por que eu prezo tanto em falar Academia da Família? Eu tenho clientes com TDAH, eu sou uma pessoa que tem TDAH também,
Então, eu tenho várias pessoas, a gente tem clientes autistas, a gente tem. Então, eu agreguei a família inteira. Então, quando eu fiz isso daí, automaticamente as famílias começaram a se conversar e começaram a trazer para dentro da nossa academia BF Fit Center, que é trazer essas pessoas para eles entenderem que ali eles vão ser bem tratados, que ali nós vamos trabalhar diferente. Eu não quero deixar o cliente lá fazendo coisa errada, se machucar, porque eu não quero perder aquele cliente. Eu quero que ele me indique para mais pessoas, porque eu estou salvando tanto a vida dele quanto das outras pessoas. Você viu como que é a diferença de uma mente visionária para uma mente que não tem essa visão toda? Você é uma pessoa como eu, que eu falo, que eu sou assim. Não basta só você querer para você, você faz para você e para todos que estão ao seu redor. Então eu falo assim que de conhecimento o cemitério está cheio. Então se você tem um conhecimento e você começa a passar para uma sociedade, para uma comunidade, como você disse, que você apoia uma comunidade toda, isso pra gente não tem preço, né? Em se falando em vida saudável, em corpo saudável, a gente está falando até nisso, porque até da gente estar transmitindo o que a gente sabe para as pessoas, colocando os projetos em prática, a gente vê a quantidade de pessoas que a gente ajuda, nós já é como se a gente crescesse, né? Sim. A gente fica em todos os grande, sentidos. a gente fica maior. Então... Isso, em todos os sentidos. Eu me sinto grato, eu fico muito grato, porque assim, as famílias, eu tenho um feeling com todo mundo dentro da minha academia, né? Então, seja o cliente A, B, C não ou D... Não existe a panelinha, né? Existe todos numa panela só. Eu converso com todos, eu chamo todos, eu coloquei aquela garrafa de 9 litros de café, para que tenha café à vontade para os meus clientes. Eu chamo eles para conversar. Às vezes minha esposa fala assim, nossa, amor, mas você conversa muito. Eu falo assim, amor, o mundo hoje, ele já está envolvido a tanta pessoa mal, tanta maldade, tanta gente ruim. As pessoas estão carentes, a gente tem que conversar. E você não imagina, né, que muitas vezes a pessoa que começou a conversar com você, ele estava lá fora com um problema do tamanho do mundo, Exatamente. Que entrou na academia com aquele jeito, só aquele processinho que você fez ali, isso, né, a pessoa mudou sai o de dia lá. dele. Mudou o dia dele, a gente ligou uma chave na cabeça dele, porque o que é importante em meio a tudo isso daí? É você escutar. Sim. As pessoas querem conversar, as pessoas querem desabafar algo, e você tem que escutar, e você tem que falar sempre coisa boa para aquela pessoa. Sim. Ela já está desmotivada, já está triste, e a gente vai deixar isso ficar? Não podemos, a gente tem que pegar na mão. Ali, eu não sei se foi da tua época, né, o personal moreno que tinha ali, eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar, um morenão que foi embora agora. Nathan Guedes. Isso, esse. Ele é um menino que... a prova viva para contar, né? Que ele tem a depressão dele é de um grau também fortíssimo, né? Fortíssimo. E você percebe o tanto que ele luta contra essa doença e você vê que a atividade física tem feito muito dele, né? Ele não consegue ficar sem. Pois eu comecei a conversar com ele, criou uma relação gostosa, porque ele é uma pessoa fantástica. Tanto é que se ele não fala que ele tem depressão, ninguém percebe que ele é daqueles que ele faz por amor. E a gente vê a quantidade de bem que fez a atividade física para aquele menino, né? Inclusive, teve um dia que a gente presenciou, né? Algumas coisas e eu sabia que ele tinha, né? Uhum. E a depressão dele é a mais perigosa. A gente triste, fala que né? É aquela que é perigoso a pessoa fazer coisa errada. Né? Uhum. Deu uma crise tão forte nele. E o que acontece? Quando dava as crises nele, para ele não mostrar para as pessoas, ele se trancava no banheiro. Uhum. E ele ficava no banheiro trancado, isso ele ficava lá 40 minutos, 1 hora. Depois ele saía, que daí passava. Aí esses dias, antes dele ir embora, deu uma crise nele, ele bate os dentes. Ele batia os dentes assim, ó, igual, não tem aqueles porco queixada que fala do mato lá? Sim. E eu fiquei assustado com aquilo, ele falou, não tô bem. E tremendo assim o queixo, aí ele foi embora. Aí ele decidiu ir embora, voltar para a cidade dele. Eu apoiei, até porque família, filho, a esposa, tudo. Eu falei, não, cara, vai, mas não deixa de fazer sua atividade física. Ele tá lá, inclusive, ele tá em outra academia lá. Um menino do coração de ouro, fantástico, Nathan. Então, ele carrega com ele um processo. E você viu, se ele tivesse sem atividade física? Cara, eu falo pra você Sem que ele ele já não fazer. existiria mais, né? Porque pela história que ele me contou, ele já não triste. estaria mais aqui. A história dele é uma história muito triste mesmo.
E aí, por trás disso, você fica imaginando quantas outras pessoas, né, que não está no mesmo ponto e que não teve a chance de conhecer o que é estar fazendo uma atividade física, porque as pessoas não dão muita moral para uma atividade física, né? Isso aí vai ficando para lá. Então, ele não sabe da importância que é ele ter essa atividade física na vida dele diária, né? Porque você está salvando a sua própria vida. É isso, é verdade. E automaticamente, o que vai acontecer? Você pode notar. Se você tiver alguma amiga, esse pessoal seguidor seu, que vai ver que você posta que você está indo na academia, você vai incentivar alguém. Sim. Eu tenho várias pessoas que me seguem e falam assim, cara, continua postando que você vai na academia, continua postando as coisas que você faz, porque isso me anima. Sim. Você consegue trazer uma energia muito boa para que a gente consiga. Eu tava com a perna quebrada e eu não deixei de ir pra academia. Eu falei, não, eu vou fortalecer isso aqui, eu preciso melhorar. Quando eu quebrei minha coluna, a mesma coisa. Ir pra academia, eu preciso fortalecer, eu preciso, eu sou produtor, eu preciso produzir, então não posso ficar parado. E a academia, ela veio me salvando da minha crise de ansiedade, depressão, eu tenho até hoje, mas isso faz com que eu melhore. Sim. Né? Eu, graças a Deus, a dosagem do medicamento já foi alterada, tá menor, então daqui a pouco eu não vou precisar mais. E me diz uma coisa, existem pessoas que tomam remédios, que eu não sei como é que é o nome que dá para isso, você como profissional vai conseguir me falar melhor. O que acontece com essas pessoas de fato? Porque eu já ouvi várias histórias, então eu fico no muro, porque eu não sei se é certo ou se é errado quanto às medicações que as pessoas tomam ali. Como que funciona isso? Existe um processo que se chama anabolizante, tá? Anabolizante é para as pessoas querem se tornar musculosos, querem ficar grande. Bombado, que fala. Existe tudo isso daí. Mas por trás disso, pessoal, existe processo, tá? Profissionais capacitados, médicos que vão te orientar. Ou seja, não é você. Tem um profissional isso, exatamente. Técnico. Um exemplo, né? Eu tenho o meu médico. O meu médico é o Dr. Toranzo, né? Ele que faz acompanhamento. Inclusive, ele atende vários empresárias de Sinop. Ele é um médico fora da curva, fantástico. Uhum. Então, ele solicita todos os exames. Eu faço todo o acompanhamento com ele. Eu já vou para 43 anos agora. Então, eu necessito de reposição de testosterona. O que a reposição de testosterona vai fazer na vida de uma pessoa? Ela vai aumentar a sua autoestima, ela vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua energia, você vai ter mais disposição. Só que não é só isso. Ele me pediu um exame, a ficha de exame minha lá deu mais ou menos, se eu não me engano, uns 40 exames. Tudo. Então, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, B12, tudo que você possa imaginar. Próstata, tudo. Então, tudo que é envolvido ao corpo humano, eu fiz de exame e entreguei para ele. A minha testosterona, ela estava em 230. É muito baixa para o homem. No mínimo para o homem é 900 mil, no mínimo. Então, ele falou, John, nós precisamos fazer isso aqui. Mas existe o mercado negro, que é as pessoas... Então o erro está no mercado negro. No mercado negro, que as pessoas vão e fazem por conta. Hoje eu faço todo um processo com um Toranzo, eu tenho uma dieta rica, alimentação necessária. Hoje a gente tem várias médicas em Sinop que cuidam de mulher. O que acontece? Não tem aquelas mulheres que falam assim, eu tô usando o chip da beleza. Uhum. Chip da beleza tem hormônios dentro dele, que é o que vai fazer com que as mulheres... É a reposição do hormônio. É reposição hormonal, que as mulheres hoje necessitam também. Sim. Entende? Por quê? Porque hoje, no sentido que a vida vem tendo hoje, as mulheres não dependem mais do homem para nada. Eu descobri que a mulher tem o hormônio de testosterona agora, depois dos 40 anos. Você tá entendendo? Que tinha. Então, o que acontece? Hoje mulher troca pneu de carro sozinha. Troca. Hoje mulher vai pra academia, ela treina, ela sai sozinha, ela vai pra bar sozinha, ela paga a conta sozinha. Ela não depende mais do homem, gente. Isso aí já foi. Entende? Então a mulher hoje, querendo ou não, muita gente fala assim, mas aquelas mulheres, elas estão abusando. Não, elas estão cuidando do corpo dela, da saúde dela e da vida dela. Hoje o público da academia, ela se tornou meio a meio, né? Se duvidar, tem mais mulher mais público mulher do que homem. E aí o que acontece? Aí os homens, quando eles vê que a mulher tá mudando, que a mulher tá ficando com um corpo bonito, aí eles vão acordar pra vida. Mas por quê? Eles deixaram pra amanhã o que eles poderiam ter feito junto com elas naquele momento. Sim. Porque a maioria das mulheres convida. Não, eu não preciso disso não, eu não quero. Gente, existe uma coisa que a gente precisa focar, que é o quê? Entenda, se você focar só pra ganhar dinheiro, você vai ficar doente e vai gastar todo o seu dinheiro lá. Então faça a sua qualidade de vida ganhando o seu dinheiro.
que daí você não vai precisar de gastar na sua saúde. Que é hoje o que acontece com 90% das pessoas. Focam em quê? Ganhar dinheiro, ficam doentes e gastam tudo para recuperar a saúde. Sim, verdade. Entende? A gente sempre tem alguém da família que ele tem que ser o herói, né? O super, né? E eu lá em casa eu tenho como que eu seja essa super. Então, todo mundo fica doente, todo mundo pega aquelas gripes que eu não sei, porque ou é a atividade física ligada com os hormônios que eu também não deixo a desejar, mas todo mundo pega gripe, todo mundo pega esses vírus que bate meio mundo de gente aí de dar diarreia, vômito e cai, e fica 2, 3 dias, 5 dias morto, não sabe se é dengue, não sabe se é covid, ninguém sabe o que está acontecendo, virose, porque né? não tem nome, é a virose. É virose. Então, imagina se a gente não conseguisse cuidar do nosso corpo pra gente continuar sendo esse super, porque os vírus, eles estão aí, cara, onde você tá, você pegou numa mão, você respirou um ar, você já tá pegando esses vírus. Então, se você não tiver imune a isso... E aí entra outra situação. Por que nós, seres humanos, não entramos numa conscientização? Se você sabe que você tá com gripe, você sabe que você tá ruim, por que você vai em determinado lugar para você passar esse negócio para frente? Pois é. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Eu vou te dar um exemplo da escola. A minha filha essa semana chegou lá em casa. Mãe, eu peguei essa gripe de fulana. Por que a mãe da fulana não deixou ela em casa, mãe? Que daí eu não tinha pego. Esse é um exemplo. O que eu penso? Às vezes, não dá para tirar da escola, vamos ser radical, mas coloca uma máscara. Sim, verdade. Entende? Vamos tentar evitar. Porque o vírus não adianta. Ele vai proliferar. Você vai passar para você vai passar para outro, vai passando. Um exemplo, o piolho, né? Que não deixa de ser um vírus. Exatamente. O pai tinha que identificar isso e deixar a criança em cara até tirar tudo. Mas vai para a escola. Então, o que acontece? A minha filha, normalmente, quando ela pega algo, que nem sua filha pegou, é na escola. Por quê? Imagina, estão tudo aquelas crianças brincando, troca a garrafinha, um bebe dentro da garrafa do outro, e eles brincam, eles não estão nem aí, e tá tudo bem, né? E hoje também mudou muita coisa. Na sua infância, você brincava na terra. Você corria na lama. Você tomava banho de chuva. Você comia barro. Hoje as mães não deixam as crianças fazer nada. A criança não pode ficar no chão porque, ai meu Deus do céu, tá sujo o chão. Gente, nós eu na minha época aqui, em 1992, eu morava bem aqui, ó. Ali na frente, ali tinha uma casa que era nossa, 90. Bem de esquina, a nossa casa. Aqui tinha um valetão. Nós nadava dentro do valetão. Nós brincava dentro do valetão, nós não tava nem aí. Hoje os pais e as mães não deixam fazer nada. Então isso tudo envolve também. A criança fica fraca. Você tá entendendo? Já cresce com aquela falta, né, de imunidade. Exatamente, já cresce com a falta de imunidade. Então isso tudo tá envolvido ao quê? Num contexto dos cuidados com vitaminas. Então entra naquela situação que eu te falei. Procure um médico. Vou dar um exemplo para você, mulher. Porque a gente sabe que tem mulher que trabalha na área da construção civil. Sim. Você tá cansada. Você está sofrendo, o que você precisa fazer? Pega um médico, primeira coisa, verifica como é que está a sua B12. A primeira coisa é a B12. Eu estou sentindo muito sono, eu estou sonolento, eu estou cansado, uma canseira. Veja a sua B12, faça um levantamento com o seu médico, veja tudo. E aí você faz o seu tratamento. Porque, voltando aqui para a testosterona da mulher, quando eu fiz as minhas baterias de exame, mostrou que eu estava quase zerada da testosterona. Tanto é que foi aí que eu descobri que eu tinha testosterona, né? Eu falei assim, tá, doutor, mas isso aí não é só coisa de homem? Aí eu fui identificar a canseira que eu andava, porque eu estava, assim, passando por uma fase que eu me sentia muito cansada. Era um desânimo mortal, porque a canseira faz isso com a gente, né? E aí tudo foi por causa da bendita falta de testosterona, né, no organismo, que estava me dando toda aquela exaustão, aquela coisa que... E aí você faz o processo de reposição, porque tem vários tipos de você fazer, né? As mulheres normalmente utilizam ou a pomada, o gelzinho, ou o chip. Você vê a diferença, é grotesca a diferença. Você vai ver a diferença assim na hora que o teu organismo absorver tudo, quando você for fazer atividade física. A quantidade de força, de vontade que você vai ter, você não vai sentir fadiga. Sim. Você não vai sentir canseira, você levanta com disposição. Então, olha para você ver como é que é um processo de interligação da atividade física. Nós temos que fazer a parte da ginástica laboral, a gente tem que fazer o processo da alimentação correta, pegar um médico especialista para que ele possa fazer todos os seus exames, você pegar aquela reposição de hormônio que você necessita para o seu corpo. Olha a junção, olha o tanto de coisa que é envolvido
ao nosso corpo e atividade física. Sim. E aí você volta a fazer a produção de tudo que você tem que fazer. Por quê? É o primeiro sintoma. Tô cansada, tô exausta, B12 ou a testosterona Até a baixa. vitamina D, né? Vitamina D. Isso, vitamina... tem a vitamina D, vitamina B12, tem a vitamina C. Eu tomo todos os dias. Os meus eu aprendi a manipular. Então, Isso. a gente tem preguiça de ficar tomando um sachêzinho, alguma coisa assim, vai, manipula e todo dia de manhã você tá lá com seus... É a melhor coisa do mundo. Então, você vê que é um sem processo. falar que as pessoas colocam culpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Mas, cara, para você fazer esses exames de hormônio, você não precisa de ter um pedido médico. Você mesmo conhecendo quais são os hormônios que você tem no seu, que você precisa para estar de pé, você mesmo pode ir no laboratório e fazer. E não custa caro, né? São uns exames que... Até porque tem que fazer, gente. A gente tem que fazer essa rotina. A gente precisa entender como é que tá. Até porque o nosso alimento hoje, ele já não é igual ele era 10 anos atrás. Sim. Nós temos o industrializado que o mercado tá forrado. A população cresceu. E aí, como é que produz tanto frango? Eles aplicam o que no frango? Hormônio. Então, olha só. Então, todo esse processo, ele entra envolvendo a nossa alimentação. E aí, nós precisamos entrar com os profissionais da área. Nutricionista. Montar aquela dieta perfeita pra gente começar a fazer. E quando fala dieta, as pessoas entendem que é o que? Não, tem que comer aquele monte de coisa. Gente, vocês não estão entendendo, não passa fome. Não passa fome. Eu tinha falado pra ele, lembra no começo que eu falei? Não, ele fala que comer certo não é encher a pança. Mas agora eu me sinto saciado, porque era no começo da minha dieta. Eu tava comendo tudo errado. Então agora eu me sinto saciado, tranquilão. Bem de boa, graças a Deus. Por quê? Porque o organismo meu acostumou com essa rotina. Você acredita que cada podcast que eu faço é devido a uma pessoa técnica estar falando sobre qualquer tema que seja, eu vou vendo se eu tenho, se falta, se não tem, né? Então, assim, olhando para o lado da saúde em atividade física, eu me considero uma pessoa ativa, com uma única diferença, né? A disciplina da alimentação, que vai ser a última regra de tudo que a gente conversou aqui, está na disciplina da alimentação, que eu vou tentar. É importante, tenta e depois você dá um feedback. A minha menina, ela tem a intolerância à insulina, então a pessoa que tem essa intolerância à insulina, ela sente vontade de comer o doce como o sal. A gente almoça e janta, né? Ela quer comer bolo, doce, tudo quanto é coisa doce, né? Aí eu fui buscar soluções para poder eu tentar passar essa vontade dela do doce, e eu descobri o whey eu comecei pelo da Herbalife, mas eu acho que os próprios whey que tem das outras marcas também conseguem fazer a mesma coisa. O whey de chocolate, você faz ele uma pasta cremosa, ele vira não tem as pastas de amendoim, ele vira uma pasta de chocolate ali. E aí eu comecei a fazer isso para ela, que daí eu percebi que, né, de todos os mal, que ia fazer menos mal seria aquilo. Então, as crianças de hoje que estão na beira de computador o tempo todo na tela, né, e que tem esse tipo de problema, nada melhor do que a gente se adaptar com a saúde, né, mais a atividade física. Isso, né? mesmo. A parte do whey é bacana, que você pode colocar um pouquinho de água, mexe ele fica tipo como se fosse um creme. Pasta, um creme. Um cremezinho, e você faz. Eu faço isso. E também. é doce, né? Porque quando você bate ele na água, você dilui ele em uma quantidade maior, né? Agora, quando você faz ele virar uma pasta, ele se torna um doce. Isso, fica muito bom. Então não tem desculpinha, né? Quem quer desculpa. faz e quem não quer inventa Outra coisa, história. tua filha gosta de doce, faz bolo de banana, Mas ela não pode comer banana. que é muito doce. As frutas que ela pode comer é só morango, kiwi. O resto, tudo que ela vai comer, o médico proibiu por causa do açúcar que tem na fruta. Vamos colocar ela fazer atividade física e você vai fazer os exames para você ver, conforme for passando o tempo. 3 ela meses, já faz exame. né? É periódico, né? Tem que fazer porque a gente tem que ver a alteração, como que tá, principalmente do triglicerídeo que ela tem alto, né? Bacana. Não, Mas, mais uma vez, né, a gente percebe que uma sociedade inteira precisa se tratar, começando pela saúde dentro de uma academia, né? Ou escolher o lugar certo, que nem você falou, um pilates, né? Como é que é o nome do? Um RPG, agulhinha. Acupuntura, que é para tirar as dores. Então, para você que está em casa e acha e coloca desculpa em tudo que vai acontecer, põe culpa nas circunstâncias, chegou a hora de você colocar a mão na consciência, né? Olhar para dentro de si e perceber o que está faltando aí. E a gente sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua saúde física, porque a mental,
você descansa ela no sono. Mas e a física? Muitas das vezes um sono não é o suficiente para você recuperar um corpo humano para estar trabalhando no nosso dia a dia. E a gente entra na correria, né? E sempre fica essa situação da correria do dia a dia. Quanto mais o tempo passa, mais sem tempo a gente fica. Exatamente. Então, fazer você tem que ter uma prioridade. Às vezes você marca um rapzinho depois das 6, né? Faz a sua atividade física. Eu tenho pessoas que treinam de segunda a sexta. Na sexta-feira, 8 horas da noite, eles vão pro rap. Por quê? Porque eles escolheram fazer um processo durante a semana certinho. Final de semana, você aproveita. Depois faz de novo. Ah, John, mas você acha que isso é certo? Eu acho que é certíssimo. Você não é um atleta. Você não está fazendo atividade física para se tornar um atleta de fisiculturismo ou qualquer outra coisa. Você está fazendo uma atividade física para o seu corpo, para a sua mente, para que você possa estar bem com você, se sentir bem. Eu tenho clientes nossos lá que começam a fazer academia, dá 3 meses, 2 meses ali que eles estão ali, eles falam assim, cara, eu fui comprar umas roupas, rapaz, tive que comprar tudo, porque tudo que eu colocava eu me sentia bem. O que aconteceu? A autoestima deles melhorou. E sem falar que a pessoa que bebe demais, que ela tem esse vício, quando começa uma academia, ela vai diminuindo o vício, né? Porque eu também tinha esse problema. Quando eu estava muito exausta e estressada, que a gente tem um pouco de estresse acelerado, eu sentia, em vez de querer ir para casa, eu ia para o boteco. Eu olhava no relógio, dava 5, 6 horas, que era o horário mais ou menos final que eu trabalho ali. Eu já aprendi sozinha a estacionar o carro na frente dos botecos e ia beber cerveja sozinha para ir para casa. Depois que eu comecei a firmar na academia e eu comecei a ter aquele horário para mim, que eu tenho só aquele tempo para mim fazer, eu fui parando os rap e hoje, cara, até os sábados passa batido e eu não sinto a necessidade do que eu sentia antes do álcool. Porque, na verdade, o que você fez? É aquilo que eu falo para todo mundo. Nós temos um negócio no nosso corpo que se chama virada de chave. Quando você dá essa virada de chave, automaticamente você vai, às vezes vai dar um sábado, você vai falar assim, vou ligar para uns amigos, vamos fazer um rap? Mas daí você vai falar, puta vida, meu Deus do céu, aí eu tomei demais, eu acho que eu vou para academia domingo. E você vai, do nada você aparece na academia. Por quê? Porque você já virou a chave na sua cabeça, que você tem um compromisso com o seu corpo, e que você não pode perder aquele foco. Então, por que a grande maioria, um exemplo, eu faço atividade de 18 anos, por que consegui ficar 18 anos indo na academia? Porque eu virei a chave. Falei, não, eu preciso disso daqui pra mim e eu vou fazer. Eu gosto e tem que ser assim. E basta você querer, né? Porque quando a gente quer, a gente faz. Então, primeiro você tem que querer mudar. Isso mesmo. Né? Então, pros homens, né, que é barrigudinho, pançudinho aí, né? Então, é só eles querer, né? Exatamente. Mas é todo dia um convite, todo dia... Sim, mas vai chegar uma hora que o treino que você faz a semana toda, quando você chega num restaurante, numa lanchonete ou num happy hour, enquanto os outros estão lá ficando pançudo, você vai estar tomando o seu suco, tá tomando sua água e exatamente. Pior, né? Ou melhor, né? Melhor, você não vai ter a consciência pesada de não tô aqui tomando a minha cervejinha, então eu já não faço parte do grupo. Faz sim, porque você vai rir igual, você vai brincar igual e sem precisar ficar com o cerebelo doido. Você não deixa de se divertir. A grande verdade é essa. Isso mesmo, as pessoas às vezes colocam essa culpa, exatamente, né? As pessoas acham que vou só bebendo que você se diverte. Não, você pode tomar água com gás. Pede para colocar um limão dentro, que ela vai ficar como se fosse um suco gaseificado. É uma delícia, é muito bom. E você não deixa de aproveitar. Mas você também pode treinar certinho durante a semana e final de semana ir lá, você fazer o teu churrasquinho. Nada impede, né? Nada impede de você sobreviver. Você vai viver normalmente. A diferença é que você está vivendo tomando a tua cervejinha, mas se cuidando do seu corpo e da sua mente para que você possa aumentar a sua produção. Tomara que a cultura da nossa cidade, que eu gosto de falar de Sinop porque é onde a gente está, né? Então, em se falando no Brasil todo, no Mato Grosso todo, mas vamos falar por Sinop, né? Que seja quebrado o tabu de que quem faz academia é só os bombados, quem quer aparecer, quem quer se mostrar, né? Que nem você acabou de dizer. A pessoa começou a ver resultado na academia, ela começa a comprar roupa, ela começa a se sentir melhor, né? Então, essas pessoas que se incomodam com o mundo da academia, eu acho que tinha que colocar um pouquinho a mão na consciência e quebrar esse tabu, virar essa chave, como você disse, para poder eles começar a ter esse hábito e perceber que é o melhor hábito do mundo, né? E normalmente essas pessoas que falam isso daí são pessoas que nunca pensaram que eles precisam disso.
Porque eles não sentiram nada ainda. E aí vai ser na dor. E é muito pior. Então, por isso que eu falo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Verdade. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, cara, não existe, é aquilo que eu estava falando. A gente criou um processo na academia que eu falava bem assim, minha academia não é para todo mundo. Ela é para quem é iniciante, ela é para quem é avançado, ela é para quem já é atleta, entendeu? Só que a diferença é para você que nunca foi, você vai ter o acompanhamento desde o primeiro processo. Como é que eu regulo o aparelho? Como é que eu sento? Como é que eu executo? Como é que eu faço? Agora eu posso ir na esteira, vamos lá, me auxilia. É a gente pegar você, carregar você no colo, para que você comece a mudar a sua cultura, a sua rotina. Antigamente era luxo quem fazia academia. Sim. Entende? Mas teve era um metida besta, né? E teve que dar um choque de realidade em todo mundo. Teve que vir a pandemia e aí as pessoas viram que precisava do pulmão. Que precisava ser sadio. Que precisava se cuidar. Aí a pandemia deu esse boom, aí parou. Aí agora as pessoas já dispersaram, sim, mas muitos permaneceram. Então hoje Sinop tem 78 academias, então vai abrir mais 3 academias, 5 academias em Sinop. Sinal que, gente... Na verdade, cada bairro tem 2, 3, né? Então, se acabou a desculpinha. Vocês têm interesse, busca, gente. Não precisa de ser BF Fit Center, pode ser qualquer outra, mas vai cuidar do corpo e da mente de vocês, para que vocês possam produzir o dobro para vocês. E vocês, patrão, que estão aí nos assistindo, olha, converse com o profissional, leve os profissionais para dentro da sua empresa. Vamos fazer palestra com todos e vamos conscientizar todos eles. Se não conseguir trazer todos, nós vamos conseguir trazer pelo menos a metade. Já pode encaixar na sua agenda. Eles vão entender. Para mim lá o treinamento. Vamos fazer sim, porque projetinho. As pessoas precisam entender isso, gente. Não é brincadeira. As pessoas têm que entenderem que cada construtor daquele que está lá dentro trabalhando naquela obra, ele tem 3, 4 em casa. E se ele parar a produção, a máquina está parando a produção, como que vai ficar aquele pessoal? Como é que vai ficar o seu filho, a sua filha, a sua esposa? Então, a qualidade de vida, a atividade física é o primeiro lugar do que a gente tem que fazer, tem que pensar nisso daqui. Eu sou o produtor, como é que eu vou trazer o faturamento para dentro da minha casa? Eu tenho um monte de compromisso, então eu preciso mudar. A gente precisa mudar. Eu estou fazendo um trabalho que eu estou visitando todas as academias de Sinop. Eu estou chamando todo mundo a participar comigo desse projeto. Se chama Núcleo das Academias. É justamente para que as pessoas entendam que nós, donos de academia, não somos rivais. Gente, nós não somos rivais. Todos nós estamos brigando por um único ideal. Qualidade de vida para as pessoas. Saúde para as pessoas. Longevidade para as pessoas. E devagarinho vai se moldando, né, a cultura de Sinop. Você vê que cada bairro que hoje abre, já é obrigatório a pessoa ter a pista de ciclista, a pista do caminhada, parquinho. Então, ou seja, a cultura está se mudando, sim, né? As pessoas estão em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Então, sim, é isso que eu falei. Imagina, nós temos, vamos colocar aqui que nós vamos ficar com 80 academias em Sinop. Vamos colocar um número mais ou menos exato aí. Gente, nós temos 225 mil habitantes. Então, seja você... senhor, senhora, criança, jovens, casados, solteiros, seja o que for, entendam que a qualidade de vida começa a partir do momento que você dá o primeiro passo. Sai do sofá, vai conhecer um ambiente, procura uma academia. Não se sentiu bem? Vai em outra academia, até você achar o teu ponto. Você achou o seu ponto, você achou o seu equilíbrio, você achou as pessoas que estão te dando essa atenção necessária, inicie o seu processo. Você não vai se arrepender. Porque se está abrindo academias, é porque as academias estão confiando na população, elas estão apostando para a população mudar essa qualidade de vida, mudar esse sentimento de que a academia é só lugar de bombado. Não é, gente. Não é. É de fato quebrar o tabu. É quebrar. Nós temos que quebrar esse protocolo e eu estou fazendo esse trabalho. Entendeu? Estou buscando as academias, estou conversando com todos eles. Por quê? Porque o núcleo das academias é justamente para a gente se abraçar e todo mundo trabalhar por um único objetivo: cuidar dos nossos clientes. Mostrar para eles que eles conseguem ter uma qualidade de vida e uma vida saudável, sem precisar de ficar se matando.
Entende? E quais são os horários que você atende ali na sua academia? Porque as pessoas muitas vezes colocam o aleijado coloca a desculpa na muleta, né? Sempre. Ah, a academia fecha, o horário que eu saio já não tem mais. Quais são os seus horários? Ó, nós abrimos lá de segunda a sexta, das 5 da manhã à meia-noite. É um horário fantástico. Nos sábados, das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 às 18. No domingo, das 8 ao meio-dia. Então, desculpa por horário, não Acabou, tem. né? Não tem como você dar desculpa por horário. Mas, assim, o primeiro passo é conhecer. Gente, vão conhecer. Visitem, conversem com os amigos. Façam uma pesquisa de mercado, entende? Entendam que vocês seriam como se vocês fossem dar o primeiro passo para quando a gente vai aprender a caminhar. Vocês vão ter a pessoa para te auxiliar. Nós, pais, mães, fazem o quê? Estamos aprendendo a caminhar, a gente larga a criança, ela dá 2 passos, cai, a gente vai lá e pega na mão dela e levanta ela de novo. Na academia vai ser desse jeito, você vai aprender cada parte e vai produzir o dobro depois disso daí. Esse foi mais um podcast, né? Mais uma edição, mais um episódio. Eu quero agradecer a você, né? A gente sabe que isso se torna uma relação de parceria mesmo, como você disse. Então, a gente não tem que ter rivalidade, a gente tem que ter aquele autocontrole de estar sempre ajudando o próximo, né? Então, eu quero agradecer pela sua visita ao nosso podcast, por passar o conhecimento que você tem e o seu desejo, a sua vontade de ajudar o próximo, que é uma das coisas que mais me emociona e me motiva, porque eu queria muito que pelo menos 15% da comunidade entendesse o quão importante é passar o que você sabe para o próximo, né? Tipo, não ter aquilo só para você, porque se eu passar para outro eu vou perder, né? Então, você me mostrou que dentro da humildade, né? Você pode ser um técnico, mas você sendo humilde, você cabe em qualquer lugar. E passar conhecimento para as pessoas não tem valor, não tem preço, né? Tem valor. Exatamente. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. Se você quiser passar um conselho para a comunidade, para a sociedade, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, né, agradecer pela oportunidade, agradecer por vocês que nos assistiram e falar para você que está em casa, você também, se por um acaso proprietário de academias, eu tenho o mesmo ideal que vocês, eu tenho o mesmo pensamento de vocês. Nós precisamos salvar vidas. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para conversar com todos vocês. Então, pessoal, empresários, vocês da construção civil, engenheiros, arquitetos, todos. Vamos marcar um bate-papo, vamos conversar, vamos abrir o plano para que vocês todos possam colher uns frutos da boa saúde, o fruto da produção, o fruto de menos atestado, que é o principal hoje, né? Então, independente da bandeira BF Fit Center, eu estou aqui para falar em nome de todas as academias. Busquem um atendimento, busquem uma academia, busquem mudar a qualidade de vida de vocês. Por quê? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muito obrigado. E eu vou pedir para você uma coisa que eu nunca pedi aqui antes. Fazer o final do podcast, que é chamar as pessoas para estarem assistindo, para assinar o canal, falar do Spotify. Você pode passar esse recadinho para as pessoas no meu lugar? Posso. Você, pessoal, que assiste o nosso podcast, que está aqui o tempo inteiro conosco, compartilhe, repasse essa informação, repasse hoje esse bate-papo que a gente fez aqui, dá um like lá, ajuda a nos fortalecer, porque automaticamente eu estou aqui para ajudar vocês, e vocês distribuindo a gente aí na rede social, ajuda a gente a crescer, e daqui a pouco vai ter mais gente aqui batendo papo com vocês, trazendo novas histórias, trazendo novos pensamentos, novas visões. Lembre-se, Sinop está voando e nós queremos voar com vocês. Um abraço. É isso mesmo, gente, que vocês possam estar nos ajudando a passar, né, todo o nosso trabalho. Uma vez por mês nós vamos ter um tema diferente. Então, eu quero agradecer a todos vocês por ficar com a gente até o final. O meu muito obrigado.